Salve galera, firmeza, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo aí ao nosso canal. Quem fala com vocês aqui é o Titio Rômulo. E meus queridos, vou fazer um videozinho aqui bem rapidinho, não vou tomar muito tempo de vocês não. Eu tô vendo assim uma porrada de gente me perguntando duas coisas e eu vou falar nesse vídeo essas duas coisas, tá? A primeira coisa que eles têm me perguntado, e que eu acho que eles estão se equivocando, é comparar o DC World Collide com o DC Dark Legends, tá? São jogos diferentes, a gente vai falar disso daqui, a gente vai fazer... Eu não gostaria de fazer essa comparação, mas a gente vai fazer para vocês entenderem por que eu falo que eles são diferentes. E o segundo, que eu acho que é o mais polêmico, acho que todo mundo que tá me perguntando isso aí são as pessoas que estão jogando o DC Dark Legends, né? Tá me perguntando o quão mercenário é a Warner nesse jogo da DC. Então, cara, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo que acho que vocês vão gostar desse assunto. Bora lá. Então, meus queridos, olha só. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês aqui é que para vocês não confundirem o DC Dark Legends com o DC World Collide. Cara, ambos são da DC. Cara, é a única coisa que tem de igual. Beleza? É a única coisa que a gente tem de igual. E eu continuo fazendo uma porradinha aqui, cara, enquanto eu tô falando com vocês. Vamos fazer uma porradinha aqui. A única coisa, cara, que... eu não vou conseguir, né? A única coisa, assim, cara, que tá igual perante os dois ali é que ambos são da DC. Mas o estilo de jogo aqui já tá completamente diferente. Já é um jogo completamente diferente do que você joga, tá? O DC Dark Legends é um jogo de construção de base, né? Não tem tanto foco na construção de base, mas ele é um jogo de construção de base, tá? Não adianta você correr disso. Ele vai ser mesmo um jogo de construção de base, tá? Ele tem pegadas ali de RPG, mas não é um RPG de turno. É porque isso aqui não é um RPG de turno, é um RPG onde que você tem alguns locais que você consegue, como se você for no manual, você consegue direcionar, tá, para onde você vai atacar o poder. É bem diferente desse daqui, né? E ele é um jogo mais voltado em... Eu já falei isso, né? Em base builder. Você tem que construir a sua base, evoluir a sua base para você avançar nas campanhas e na história. O DC World Collide, cara, é completamente diferente. O DC World Collide, ele é um jogo de turno. Você não consegue controlar onde você vai jogar os seus poderes. Todos os ataques são automáticos. Se você não quiser que os ataques, que os especiais sejam lançados de forma automática, basta você desabilitar aqui o automático e você mesmo lançar os poderes, né? Mas ele não tem nada de base builder, você não precisa construir nada de base, né? E ele é, na verdade ele é, mas não é, tá? Ele tem pegadas de Hero Collector, tá? Só que o Hero Collector do DC Dark Legends, ele é infinitamente mais complexo do que o Hero Collector aqui do DC World Collide, tá? Lá no DC Dark Legends, obrigatoriamente, você só consegue subir as estrelas, né, do seu personagem se você participar do Summon, se você fizer no Summon. Tem lá aqueles fragmentozinhos que você pode ganhar nas missões para que você consiga, como é que eu posso dizer, trocar, mas não é para todo mundo, não é para qualquer um, né? São personagens específicos ali que você vai escolher, limitado no card que a pessoa, que o evento te entregar, né? Tirando isso, cara, para você subir o Batman, você tem que ter a sorte de tirar o Batman no Summon. Você quer subir o Superman e acabou o banner do Superman. Ferrou com a sua vida. Porque você precisa de esperar, né, o banner do Superman voltar para você upar ali o seu personagem. Isso não acontece aqui no DC World Collide, né? Por isso que eu tô falando, cara, não dá para comparar os dois, são diferentes. Aqui no DC World Collide, eu consigo subir a estrela dos meus personagens com, óbvio, né? Com fragmento do personagem,
tá? E consigo também subir com fragmento universal. Esse fragmento universal serve para qualquer personagem lendário. Ah, mas aí você vai ter que participar de alguns eventos. Não, você não tem que participar de porra nenhuma. Você pode vir aqui na loja, tá vendo aqui na loja? Você vem aqui não é na Elite, não. Você vem aqui no Elseworld Shop, né? E você compra esse cara aqui, ó. Você compra esse aqui com essa moeda aqui. E que moeda é essa? É moeda que você consegue ir fazendo missão que você tem que fazer todo dia, cara. Isso aqui. Todo dia você tem que fazer isso aqui. Então, todo dia você vai ter dinheiro para comprar ali emblema universal para você subir a estrela do seu personagem, tá? Só que é o seguinte, ele dificultou, porque ele te pede para você subir aqui. Deixa eu pegar o Lex, por exemplo. Né? Para subir aqui, além de eu ter o quantitativo shards, né, de fragmentos do herói, seja exclusivo do herói ou universal, eu também preciso fragmentos de heróis épicos. Então, assim, dificulta um pouquinho, mas não é aquela coisa que tem que ter o banner para você upar. Então, já é uma coisa bem mais positiva, tá? Comparando, que não dá para comparar, com o DC Dark Legends. Então, cara, realmente são jogos diferentes, onde que o grau de dificuldade de Hero Collector do Dark Legends é infinitamente maior do que o grau de dificuldade de se estrelar aqui, por exemplo, o seu personagem no World Elite. Então, cara, qual dos dois é melhor? Difícil, porque não adianta. Se você é fã da DC, os dois são bons, entendeu? Porque você é fã da DC, você não é fã do DC Dark Legends nem do DC World Elite. Você é fã da DC, você vai jogar qualquer jogo da DC, né? Você pode ficar um pouco chateado com Dark Legends pela dificuldade que ele te entrega em upar os personagens, né? E te prende ali no banner. E você pode ficar um pouco mais feliz com o DC World Elite pela facilidade que ele te entrega de você upar os seus personagens. Mas se você é fã da DC, os dois jogos são sensacionais, tá? Agora, se você não é fã da DC, e é fã de um RPG de turno, então o DC aqui, e Idle, né? Um RPG de turno e Idle, o DC World Elite é o jogo para você. Se você é fã de base builder e não curte muito jogo de turno, muito menos Idle, o DC Dark Legends é o jogo para você. Tá vendo que não tem como comparar, cara? Os dois jogos são legais nos seus campos aí de, como é que eu posso dizer? De diversão, os seus campos de diversão. Aqueles que gostam de Idle RPG, de turno, e aqueles que gostam de base builder com RPG Hero Collector. São quadrados diferentes, entendeu? Posso dizer que o DC Dark Legends é um triângulo e o DC World Elite é um quadrado. Não dá, velho. São formas diferentes. Mas os dois jogos são bem atrativos. Vai depender do seu gosto e do que você está procurando para se divertir, tá? Agora vamos para a segunda vamos para a segunda polêmica, né? O pessoal perguntando aqui, cara, eu tô assim me arrependendo de jogar o DC World Elite porque ele é muito mercenário. Os eventos lá do desafio do Guardião, os caras que compram as naves têm mais vantagem, os caras que gastam dinheiro no Summon têm mais vantagem e tal. Cara, olha só, bicho. Todo jogo mobile, realmente, ele vai ter o seu fator pay to win, né? Nós não estamos no fantástico mundo do Bob. Quando você fala de jogos de celular, não tem como você se livrar das microtransações do jogo. Eles precisam disso para o jogo sobreviver. Eu concordo um pouco com vocês que o DC Dark Legends ele está sendo bem explorador. Ele está explorando bastante essa parte de mineração aí de grana dos players, né? E os caras que são free to play estão ficando meio chateados. Mas, meu povo, assim, não desanima, tá? Não desanima, não. Porque é o modo pela qual a FanPlus identificou que seria legal para administrar o jogo dela. Cara, tá dando certo para ela, tá? Eu sei que tá, assim, penalizando um pouco a galera free to play. Eu mesmo não gastei muita grana naquele jogo lá. Acho que eu gastei 150 ou 160 reais. E depois não joguei mais, porque eu vi que tava bem abusivo mesmo. Mas eu tô lá, cara, devagarzinho, a minha sala de guerra já tá indo quase pra
a nível máximo e eu tô brincando ali, colecionando os heróis, juntando os meus tickets e por aí vai. Dá pra free to play jogar. Só não dá pra free to play concorrer. É isso que vocês têm que entender. Não dá pra concorrer. Agora, aqui no DC World Collide, tem evento Pay to Win? Tem, meu querido. Tem sim, tá? Grande maioria das coisas que você vai fazer aqui no jogo, você vai conseguir fazer no modo free to play, tá? Mas é óbvio, se você comprar tickets, é muito caro, tá? Aqui a moeda, cara, a moeda aqui tá em polonesa, né? Tô na Polônia aqui, então a moeda aqui é polonesa, então é muito caro. Mas, deixa eu pegar aqui, aqui, ó. Cara, tá vendo, ó, pra comprar aqui 10 tickets super criptografado, que é o summon dele, olha quanto o cara tá cobrando, velho. Tá cobrando 98, vai. Tá cobrando 98 pratas aqui, cara. Ele chama de Zelote, né? Acho que é Zelote polonês, que é o PLN aí. Se for converter isso daqui sem jogar imposto, tá? Sem jogar imposto. 10 tickets aqui tá 148 reais. 140 é muito caro, tá? É muito caro. Eu acho muito caro os pacotes. Esses cristais aqui também são importantíssimos no jogo. Cara, aqui, só esses cristais ali, olha que são 20 cristais. Você precisa de muito mais do que 20 cristais, tá? Aqui dá 74 reais, brother. 74. Então, assim, tem pacotes aqui, os pacotes são bem caros. E a gente tá no Soft Launch, eu acompanho um pouquinho os baleias que eu conheço. Tem alguns baleias ali que eu conheço que são gringos e os caras estão reclamando do valor, né? Estão reclamando consideravelmente do valor. Pacotes a gente vai ter, só que pro cara summonar, por exemplo, ele vai ter que ou juntar os tickets, né? Juntar os tickets aqui comuns. Esse aqui você ganha pra caramba, esses ticketzinhos aqui. Dá pra você juntar de boa, tá? E o summon aqui também não é muito caro. Gema você ganha. Eu tô com 10k de gema, irmão. Gema você ganha fácil, tá? Então aqui pra você fazer recrutamento de 10, você precisa de 2 mil. Então aqui, por exemplo, aqui eu faria 5 summons, né? 50 summons. Existe o summon por grana também aqui nos lendários, tá? Esse banner aqui entrega os lendários do jogo. E outra coisa, depois que passa o banner, o personagem vem pra cá, tá? Não tem essa de passou o banner do Sinestro, só daqui a 6 meses. Não, isso não tem aqui, tá? Passou o banner do Sinestro, você não pegou? Não deu sorte? Você pode continuar atirando no banner geral que você vai ter. Quando você fizer 150 summons, qualquer um desses lendários aqui pode cair para você, tá? Qualquer um deles, incluindo o Sinestro, que eu tô dando exemplo, né? Aqui a gente não aconselha que você gaste gemas aqui. Gema aqui é abusiva. Aqui é 5 pau para você fazer summon aqui, tá? Então a gente recomenda que você junte esses super tickets, né, encriptografados aqui, para vocês poderem fazer o summon. Por exemplo, esses 50 aqui eu vou gastar na noiva, mas assim, eu não vou gastar os 50 na noiva, eu vou tentar, antes de acabar os 50, pegar a noiva. Se eu conseguir, glória, eu paro e continuo juntando os tickets. Por quê? Porque eu posso pegar fragmento da noiva. Eu posso vir aqui, não, aqui não. Eu posso vir aqui, por exemplo, não tem a Mulher Maravilha aqui? É porque eu já comprei, né? Você tá vendo que tem uma setinha redonda aqui, tá vendo? Uma pro lado pro outro, tipo como se fosse um infinito. Isso significa que eu posso trocar. Então eu posso trocar, em vez de eu pegar aqui ficha da Mulher Maravilha, eu posso pegar do Superman, eu posso pegar do Doutor Fé, eu posso pegar do Sinestro, eu posso pegar da Noiva. Aqui eu posso pegar qualquer lendário. E vai me custar aí em torno de 5 mil. 5 mil dessa moedinha aqui, que a gente chama de Elite Arena Coin. Cara, não é difícil de juntar. O jogo, ele te entrega muita oportunidade free to play. Tá, tô falando aqui, mas até agora eu não falei qual evento que é o evento Pay to Win. Tá. Um evento Pay to Win aqui do jogo, que realmente eu fico muito chateado, que eu gostaria muito que mudasse no DC World Collide, são os eventos do reforço. Tá? O que é reforço? Quando você vai no campo de batalha, né? Quando você vai lutar, aqui, você tem que escolher quem vai ser o seu reforço no campo de batalha, que são esses carinhas aqui, tá vendo? Esse aqui são seus reforços, tá? Aqui é o pay to win do jogo. Por quê? Porque os reforços
show de bola, são eventos que realmente, cara, quem compra consegue. Quem não compra é muito difícil de pegar, tá? É um evento feito para pay to win, tá? Por exemplo, o Parallax aqui, ou a bateria da Lanterna Verde, cara, é dificílimo de pegar. Não se esquenta com o Batmóvel. O Batmóvel todo mundo vai ter, tá? Pra ficar tranquilo que todo mundo vai ter o Batmóvel. Batmóvel é um evento de início de servidor, cara. Se você fizer todas as missões ali, pode ser free to play, tu vai conseguir. Tem dia pra cacete pra você pegar o Batmóvel. E ele é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Ah, mas você não tem. É porque essa conta era minha conta secundária. Eu quase não jogava nela, ela acabou virando a minha primária, porque foi nela que eu consegui a Mulher Maravilha, tá? Mas o Parallax eu tentei aqui e não consegui. A Lanterna eu nem fiz. Por quê? São eventos, cara, que você vai ter que comprar, tá? Não tô falando que você é obrigado a comprar. Você pode participar do evento sendo free to play, mas se você comprar, você ganha, tá? Então, assim, esse é o único evento até hoje, tá? A gente tá com esse jogo aqui, brincando com esse jogo. Deixa eu pegar a data correta aqui, para eu não falar besteira para vocês, tá? Eu vou entrar aqui no meu Discord, que eu vou pegar aqui a data perfeita para vocês. Aqui não, aqui foi data de criação. Deixa eu pegar aqui a data de criação dos meus equipamentos. Mas foi janeiro, cara. Não vou nem exagerar aqui, foi em janeiro, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Tem 5 meses, né? Que a gente tá brincando aqui com o jogo. Nestes 5 meses, o único evento que eu vi que é pay to win é esse do Reinforcement, né? Que são os reforços. Nenhum outro evento aqui, na minha concepção, eu achei que é pay to win. Personagens que eu não quis pegar, eu não peguei mesmo, eu pulei. Hoje eu arrependo de ter pulado eles. Eu podia... Menos o Lanterna Verde John. Esse aí, puta que pariu, que personagem ruim. Esse aí eu não me lamento de não ter pego, tá? Que é o John aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó, que é o John. Tá vendo? Esse aqui eu não me arrependo, não. Esse cara é ruim pra caralho. Agora, a Mera eu poderia ter pego. Eu não insisti. Eu larguei pra lá, não quis gastar ficha. Acabei deixando ela pra lá. Mas todo personagem que foi entregue no jogo eu peguei. Todos. Tá? Exceto os lendários, porque os lendários, os que eu tenho são de eventos, né? Foi o evento do Sinistro, eu peguei o Sinistro, o evento do Dr. Fé, eu peguei ele, da Maravilha foi a primeira menina que eu escolhi como lendário, né? Mas Superman, Flash, Caçador Marciano, Cyborg, Deathstroke, né? Que é o assassino aqui, o pistoleiro não, ih Jesus, Deathstroke, eu não peguei, tá? O Lanterna Verde também eu não tenho, Blue Beetle não tenho, Supergirl, e agora eu vou tentar pegar a noiva. Eu vou tentar pegar a noiva hoje para ter com ela. Esses outros que eu falei é porque eu não estou pegando nada no summon aqui de banner lendário. Pode ser que venha, né? Porque vai vir um banner exclusivo da noiva com porcentagens maiores de pegá-las, tá? E eu vou tentar pegá-lo. Então, gente, falei demais, falei que o vídeo ia ser pequeno, né? Acabei falando demais. Mas resumo da ópera. Qual que é bom? DC World Collide ou DC Dark Legends? Os dois são bons. Vai depender muito do seu estilo de gameplay e que tipo de jogo você está procurando, né? E os dois são pay to win? Cara, os dois são pay to win. Só que o DC Dark Legends realmente tem uma pegada mais forte nos pacotes e na valorização dos players que realmente compram mais pacotes. Aqui na Warner ainda não temos nenhum evento tão mercenário igual a gente tem lá no Dark Legends. E agora a decisão é de vocês, cara. Joguei aí na mesa as cartas, expliquei para vocês porque não se deve comparar o Dark Legends com o World Collide, são jogos diferentes, com temáticas e pegadas diferentes. A única coisa que é igual é que os dois são da DC. Ambos têm microtransações, porém as microtransações do Dark Legends eu acho que é muito mais apelativa do que a do World Collide. E agora a decisão é de vocês, tá? Lembrando que dia 7 de julho o jogo vai estar disponível globalmente, Android e iOS, né? Eu não sei se eles vão liberar isso para PC. Tomara que libere, né? Podia liberar, mas seria fantástico. E, cara, se você quer jogar,
tem aqui no meu canal, e também vou deixar nos balãozinhos aqui, como que você instala ele através do APK, tá? Os dados não vão ser apagados, você vai entrar no servidor mais recente, eu não sei quais são os mais recentes, você vai poder entrar em qualquer aliança, de qualquer liga, de qualquer servidor, você vai competir na arena com players do seu servidor, pode ficar tranquilo. Vai ser muito complicado você pegar players mais avançados, a não ser que você fique muito forte, né? E chegue no mesmo nível de força do que os jogadores que estão jogando o jogo desde janeiro desse ano. E os dados não vão ser apagados, tá? Então, sim, você pode iniciar de boa. O problema é que você não vai conseguir fazer compra, né? Você não vai conseguir fazer compra no jogo, a não ser que sua conta seja da Polônia ou do Canadá. Aí sim você vai conseguir fazer compra dentro do jogo. Se você está pensando em começar o jogo já comprando o pacote, então eu te aconselho para que você aguarde no dia 7 de julho para você entrar no jogo mesmo global e ali usar o seu cartão de crédito, os seus créditos da Google Play ou da Apple Store do Brasil. E aí você vai ter mais mobilidade aí, facilidade de comprar o que você quer dentro do jogo. Show de bola? Meus queridos, não esqueçam de deixar esse like aí. A galera tá assistindo o vídeo, tá deixando o like para trás. Não deixa o like para trás, não deixa esse like aí. E compartilha o vídeo aí com a galera que tá esperando o World Collision. E se você quer saber mais do jogo, cara, dá uma vida aqui no meu canal. Dá uma puladinha aqui. A gente tem uma playlist com uma porrada de dicas para vocês. Óbvio que quando o jogo for lançar globalmente, a gente vai fazer N videozinhos para vocês aí, igual eu fiz com DC Dark Legends, né? Vamos fazer aquele resumão de dicas free to play e vamos fazer aquele resumão também de dicas para players que são pay to win. Show de bola? Obrigado, galera. Até o próximo vídeo. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.